Olá, eu sou a Bianca Rocha, bem-vindo aos Próximos 50, o futuro da ferrovia. Esse é o videocast da Placer do Brasil em parceria com a Placer Teurer, Grupo Robel e Comexport. Hoje a gente está aqui para falar sobre pessoas, sobre a força de trabalho que move as ferrovias, sobre as equipes que garantem segurança, eficiência e inovação nas vias permanentes do Brasil. Os desafios na contratação de uma mão de obra técnica e especializada e os cases de sucesso são os assuntos que vamos tratar aqui com 3 especialistas: Fernando Vaz, Flaviane Carvalho e Roberto Fischer. Fernando é CEO da Prumo Engenharia, construtora especializada no setor ferroviário com atuação de norte a sul do Brasil e mais de 4.000 funcionários. Flaviane é gerente de manutenção da via permanente da MRS. Entrou como estagiária técnica na empresa há 26 anos, quando a Malha Sudeste tinha acabado de ser privatizada. Roberto também tem uma história antiga no setor, desde a época da Ferrovia Sul Atlântico, que arrematou a Malha Sul da Rede Ferroviária Federal em 1996. Sempre atuou na via permanente, seja em carga ou em passageiros. Hoje é superintendente de operação e manutenção do metrô BH. Sejam muito bem-vindos, Fernando, Flaviane e Roberto. Obrigado. Bom, primeiramente é um prazer estar aqui com vocês. Agradeço muito o convite, da Placer, do Vitor e seu, Bianca, para a gente estar aqui. É uma honra estar aqui juntamente com a Flaviane e com o Roberto, que eu os conheço, trabalhamos juntos já. Hoje são clientes. Então, assim, é um assunto de muita importância, muita relevância para o meu negócio e que a gente trabalha nele todos os dias com as pessoas. Então, muito obrigado pelo convite aí para a gente bater esse papo. Legal, obrigada, Fernando. Flaviane. Obrigada também, Bianca. É um prazer estar aqui com todos vocês. Falar sobre pessoas, que é o que move a ferrovia e que move a economia, Então, acho que é um assunto, como bem falado aqui pelo Fernando, que vai ser bastante importante para que a gente possa conversar nesse dia. Roberto. Bom, obrigado, Bianca, pelo convite, pela Placer, para estar nessa mesa tão qualificada, com o Fernando e a Flaviane. E é muito bom a gente falar um pouco, sobre a ferrovia, sobre esse componente fundamental que é as pessoas, que fazem a diferença e que fazem o sucesso do negócio, da manutenção, especialmente falando. Então é muito bom estar com vocês aí, um prazer aí, muito obrigado e para poder representar um pouquinho o metrô de Belo Horizonte. Obrigada, gente, pela presença aqui de vocês. Eu queria começar perguntando para o Fernando. Fernando, você é CEO de uma empresa grande, que tem mais de 4.000 funcionários. Eu imagino que deva ser um desafio a contratação de mão de obra, Conta um pouquinho para a gente aí, especialmente nesse segmento de construção, que é um segmento que naturalmente tem muita rotatividade, Tem muita. Bianca, é um grande desafio. Eu acho que sempre foi, mas agora ainda está um pouco maior. Eu acho que quando a gente fala no segmento da construção, você vê uma grande rotatividade, um grande turnover para atender a demanda atual. Mas quando você vai para um mercado especializado, como é a ferrovia hoje, a construção e a manutenção, um mercado de nicho, é ainda um pouco mais desafiador. Porque você não tem uma mão de obra disponível como você encontra talvez em outros segmentos da construção pesada. Então, assim, e além do desafio, acho que de contratar, de encontrar, existe um desafio a mais hoje, que é de você reter. Então, assim, porque por essas características, você não encontrar com tanta disponibilidade. Então, assim, a gente tem tentado desenvolver muitos programas de treinamento, desenvolvimento e especialização para que a gente consiga atender esse mercado que é crescente, com mão de obra e mais do que isso, em reter esse pessoal conosco, porque é muito difícil realmente a gente ter mão de obra capaz, especializada, que tenha que tenha a capacidade de resolver os problemas e as demandas que existem hoje aí. Imagino o desafio. Acho que em todas as áreas da ferrovia, existe isso. E aí eu quero perguntar para a Flaviane, que eu vi seu currículo, é um currículo assim impressionante, Você está desde o início da privatização da MRS.
Você é um exemplo, eu acho, de ferroviária padrão ali, né? De muito tempo de atuação. Né? E aí eu queria que você contasse um pouquinho pra gente como é que foi essa trajetória, né? São 26 anos? São 26 anos. Eu decidi entrar para a ferrovia porque o meu avô foi ferroviário. Então, meu avô foi uma grande inspiração na minha vida e eu acabei entrando para a ferrovia com 18 para 19 anos, né? Tinha finalizado um curso técnico, estava fazendo estágio e, em sequência, eu entrei como a primeira eletricista no segmento de sinalização ferroviária e telecomunicações. Então, trabalhei, também comecei na Ferrovia do Aço, trabalhei lá no início. E aí eu fui passando por outros cargos da ferrovia. Assumi a área técnica, depois eu fui técnica de equipe, né, uma espécie de uma gestão técnica. Depois eu assumi o cargo de especialista ferroviária, também na parte de sinalização. Sequência, mudei, né, aquela coisa, carreira Y, né? Poxa, você vai ficar, e agora? Vai ficar na área técnica ou vai assumir a gestão? E aí eu assumi a gestão, passei para coordenadora de manutenção de eletroeletrônica. Passados uns 5 anos, me convidaram para ser gerente de manutenção de eletroeletrônica, primeira gerente mulher de eletroeletrônica, né? E aí, em 2019, a gente teve a fusão na MRS dos dois segmentos, malha e sinalização. E aí eu assumi a gestão da malha na linha do centro. Sim. Recentemente, agora, assumi a Ferrovia do Aço, que é o trecho do carregado. Sim, que legal, bacana. E por falar em experiência, né, Roberto? Você é a pessoa para falar disso, né? Mas o que eu queria saber de você você atua na ferrovia desde 96, é isso? Na verdade, 98. 98, eu tá. fui da primeira turma de estagiário da FSA, Ferrovia Sul Atlântico, lá na região sul, né? Sim. Na antiga SR5, que era Santa Catarina e Rio Grande do Sul, pós-privatização. Né? E aí, assim, eu queria saber se de lá para cá você acha que tem evoluído em termos de qualificação? Porque hoje é um desafio, né, essa questão da qualificação ferroviária. Mas você acha que deu uma evoluída de lá para cá? Você acha que tem... Sem dúvida. Eu acho que no início, né, existia uma mão de obra muito artesanal, né, para fazer a manutenção de via permanente. Com o passar dos anos, houve aí uma modernização do setor, né, com ferramentas aí de detecção, de priorização da manutenção, novos equipamentos também foram surgindo ao longo desses anos. E aí se tornou necessário que a mão de obra fosse qualificada e principalmente o engajamento da alta liderança, né, das empresas para comprar esse projeto e entenderem que a companhia deveria investir, né, tempo e recurso para que a mão de obra qualificasse, para acontecer, como o Fernando falou, de reter essa mão de obra, né? Com o marco regulatório, com as concessões novas que foram surgindo, cada vez mais escassa se tornou essa mão de obra, né? Então, um desafio tão grande quanto buscar esses profissionais era retê-los, né? E aí a qualificação, a capacitação, definir trilhas de carreira para essa mão de obra foram formas de engajar essas pessoas e de elas acreditarem no projeto e se manterem ao longo do tempo nas concessionárias. Né? E hoje, como é que você vê essa geração mais nova nas ferrovias? É um desafio, né? Porque existem expectativas diferentes na nossa época, né? Nós Quais são as diferenças? Assim, hoje eu acho que a gente observa nas turmas novas, estagiários, trainees, um certo imediatismo muito grande. Né? Isso é clássico da geração Z. Né? De busca de carreira, de querer crescer muito rápido na empresa. Né? Eu tenho uma história de 26 anos também, como a Flaviane, e foi uma história que teve seu tempo, né? De residência, de trabalhar no trecho, depois assumir funções mais corporativas, mas nunca com aquela apreensão de eu tenho que crescer, eu tenho que virar gerente, eu tenho que virar diretor. Isso aconteceu ao natural e de acordo com os resultados, obviamente, que a gente foi entregando para as companhias, né? E hoje o que preocupa é um pouco desse imediatismo de que ou eu cresço rápido ou eu saio, né? E aí entra essa característica que eu acho que é muito importante, que é ter muito bem claras as trilhas de carreira na empresa, né? Para a pessoa, quando entrar, ela saber onde é que eu posso chegar, que qualificação que eu tenho que ter,
né? Que competências eu tenho que ter para trilhar minha carreira dentro da empresa e, obviamente, a empresa disponibilizar isso para os colaboradores, né? Eu acho que esse é um desafio grande aí para ter esse engajamento e tentar quebrar um pouco esse imediatismo, essa visão de curto prazo, né? Sim, é necessário, né, ter esse planejamento. E tem um ponto também, né, que nós percebemos é que essa geração também procura por outros tipos de benefícios oriundos do trabalho, né? Então, assim, é uma geração que prefere a flexibilização, é uma geração que procura ter ali uma rotina muito mais próxima à família, e como a gente trabalha em ferrovia É difícil. é difícil falar isso, né? Porque você está em Hoje campo, eu tô aqui, né? amanhã eu tô ali, depois de amanhã eu tô lá. Então, isso é um grande desafio, reter pessoas da geração atual na ferrovia hoje, como o Rogério mesmo mencionou, precisa de um pacote atrativo para que ele realmente se apaixone e fique pela ferrovia, né? Senão é bem diferente da nossa época, né? Não é difícil se apaixonar, né? Porque todo mundo que chega fica também, né? Se aguentar O os difícil primeiros é anos... trazer. Mas tem que aguentar Tem que os aguentar os meus. primeiros anos. Isso aí. Sim, sim. E, Fernando, diz pra gente o que a Prumo está fazendo de bom aí no Brasil, onde é que vocês estão atuando, né? Onde que a demanda por mão de obra qualificada é maior, que você sente que ali, ai meu Deus, ali tem um desafio. Hoje nós estamos atuando em quase 10 estados do Brasil. Estamos atuando muito aqui na região. Tudo em ferrovia? Tudo em ferrovia. Tá. 80% hoje do nosso negócio ele está ligado à ferrovia e os outros 20% ele está próximo da ferrovia. E a gente trabalha para praticamente todas as concessionárias de carga do Brasil, as mais que tem maior volume, e para algumas concessionárias de passageiro. O que a gente tem feito, Bianca, é tentado trazer um pouco do desenvolvimento e da capacitação para dentro de casa. Né? A gente não encontra muito disponibilidade de capacitação técnica disponível no mercado. Então a gente tem trazido isso como uma nova atribuição, acho que, das nossas empresas. Então, dentro dessa matriz de capacitação, a gente vem trabalhando algumas dimensões de desenvolvimento e trazendo especialistas que têm uma longa carreira na ferrovia, um longo conhecimento, trazendo eles para dentro de casa, montando currículo, grade de curricular, com treinamento, com desenvolvimento, com diploma, com certificado, né, buscando benchmarks em clientes, em MRS que já faz. Corporativa, é uma universidade né? corporativa. Hoje nós Você temos já tem isso lá. isso? Nós temos a nossa chama UP, né, que é a Universidade Prumo, que a gente fez isso, um acrônimo. E temos hoje um currículo e nós temos 3 módulos para treinamento da média liderança, que acho que é um pouco do que você perguntou, que eu acho que a mão de obra que hoje ela é a mais difícil de encontrar, essa média liderança. É mais difícil. De supervisão, de encarregado, de líder intermediário. Porque eu acho que antes tinham aqueles grandes encarregadões, assim, que eles passavam o conhecimento de um para o outro, né? Só que a demanda, eu acho que ela foi maior do que a capacidade desse pessoal de ir treinando e dessa mão de obra ir aprendendo, né? Então a gente acabou tendo que trazer realmente para dentro de casa para a gente fazer esse papel aí do que antes era feito, passando de um para o outro, e a gente acabou tendo que assumir isso. E está dando certo? Tem dado muito certo, né? Eu acho que na MRS talvez foi um dos primeiros, né? Foi o primeiro cliente que a gente tomou essa iniciativa, também muito puxado por eles, por programas de desenvolvimento deles, e lá já tem um bom tempo que a gente vem fazendo isso. A gente já trabalha já há algum tempo lá, então o nosso funcionário de lá já tem bastante tempo. Então a gente vem fazendo isso, vem dando certo, vem colhendo alguns resultados positivos. Que legal. E na MRS, Flaviane, como é que como as habilidades para atuar na via são desenvolvidas lá na MRS? A gente passou por um pouco dos mesmos problemas que quase todas as ferrovias vêm passando, né? E aí a saída que nós encontramos foram parcerias com o Senai, onde a gente montou um curso técnico em estradas, técnica e edificação. É uma excelente escola, né? Senai é super Nós já estamos entrando na 3ª turma de equipe técnica de via. Legal. Né? E assim, foi o que a gente encontrou mesmo de solução. Eu acho que as parcerias que a gente firma com essas
esses setores, Sim. fazem com que a gente consiga vencer aí a dificuldade, né? Então, é parceria com o Senai para formar curso técnico, em curso técnico, equipe de manutenção. O aprendizagem também, o processo de aprendizagem industrial é uma outra vertente que a gente vem adotando para que a gente possa realmente capacitar as mãos de obras de base, as mãos de obras iniciais e médias de via permanente, e aí a gente consiga realmente sustentar o setor, porque, Sim. como ele mesmo mencionou, a mão de obra, as pessoas são o que movem a ferrovia, a gente precisa cada vez mais garantir isso. E, Roberto, no Metrô BH, vocês tiveram um desafio, né? Porque o processo de privatização lá foi diferente do processo que é executado aqui em São Paulo, que tem um período de transição, né? Lá, os funcionários dormiram CBTU, acordaram Metrô BH, Grupo Comporte. Então, assim, eu imagino que deva ter acontecido um processo ali de mudança também cultural, organizacional da empresa, um processo ali no início, né, da concessão. E aí eu queria saber como é que foi esse processo e como é que está sendo na via permanente isso. Esse processo ele ainda está em construção, né? Nós temos aí 2 anos de concessionário, agora completados em março. Houve uma preocupação muito grande no início, né, em manter a segurança acima de tudo, né, do transporte ferroviário. A gente, quando está no modal de passageiros da ferrovia, a gente presta um serviço público para a sociedade, né? Então existe uma preocupação muito grande em não reduzir o nível de serviço para o usuário do sistema metro ferroviário. E aí se procurou sempre incentivar o máximo possível os profissionais que vinham de uma carreira longa dentro da estatal, da CBTU, que tinham conhecimento técnico muito grande, específico nas áreas, para que procurassem o máximo possível manter, né, a empregabilidade e continuar no setor privado, né, apesar dessa virada de chave que não é tão simples, né? Sim. Uma pessoa que tinha 15, 20, 25 anos como funcionária pública, da noite para o dia vira uma empresa privatizada, né? Sim. Então houve uma preocupação muito grande. Até hoje nós temos vários profissionais ainda oriundos da CBTU. Né, quantos por cento? Tem uma ideia? Em torno aí de 50%. Metade, né? 50%. Né? Ainda mais nas áreas técnicas, né? Sim. Como via permanente, material rodante. É um conhecimento que vocês não podem... É difícil encontrar no mercado. Exatamente. E é mais específico ainda no trem de passageiro, principalmente material rodante, por exemplo, que os componentes são totalmente diferentes de um trem de carga. Tu tem um truque diferente, uma caixa diferente, então é uma mão de obra mais específica ainda. A via permanente é muito semelhante, né? Sim. Mas a parte de sinalização, telecom, rede aérea, aí começa a mergulhar um pouquinho mais na especificidade. Muito mais intensiva, né? Mais intensivo, né? Exatamente. Mais sim, intensivo. Sim. Entendi, tá, beleza. Fernando, como é que, assim, sob a sua gestão, né, quando você assumiu como CEO, né, teve um salto aí na estruturação da governança da empresa, né? E aí eu queria saber se na questão da tecnologia também teve uma evolução, né? Como foi adaptar as equipes da Prumo a essa nova realidade digital? Conta um pouquinho pra gente como é que foi esse processo. Então, esse processo está sendo construído e eu acho que ele é renovado todo dia, né? A tecnologia agora, ela parece que é uma angústia que eu sinto assim, porque parece que todo dia eu acho que você não está com a melhor coisa tecnológica para resolver o problema que você tem. Você sempre está atrás, né? Você sempre está atrás. Essa é uma angústia que eu divido com o pessoal lá da tecnologia. Né? Então, o que a gente procurou fazer? A gente tentou desenvolver algumas coisas que era valor para a gente, né, para o nosso negócio, de forma interna. Então, a gente criou um time de tecnologia interno lá, e alguns programas, sistemas, e que a gente via que tinha valor para o nosso negócio e que tinha valor para o cliente, a gente fez isso num desenvolvimento interno. Junto a isso, a gente foi também buscando algumas parcerias para desenvolver outras coisas. Né? Buscamos parcerias com universidades, com programas municipais de desenvolvimento de tecnologia para, né, tentar trazer inovação, tentar trazer coisas que agregassem na ferrovia e que pudessem ser usadas no nosso dia a dia. Daí, a botar isso para funcionar, é um bicho completamente diferente. Né? Porque você pensa um projeto, você fala assim, pô, isso aqui vai resolver meu problema, isso vai funcionar. Mas na hora que você coloca isso na prática, né, que você coloca para rodar, realmente aí que você vê assim,
todo o cenário, tudo que está envolvido aí, que traz os desafios para isso funcionar, né? Mais uma vez, você tem que ter muita capacitação do tem que pessoal. treinar as equipes para usar. Você tem que tirar basicamente o caderno e trocar por um celular. Né? Aquela pessoa que tinha um caderninho, estava acostumado com aquilo, e até hoje, depois de muito evoluído, muito avançado, a pessoa ainda tem um caderninho que, ao final do dia, ela passa para o celular. Então, assim, eu acho que esse processo ele é contínuo, ele vem acontecendo, né? A gente vem acompanhando assim, isso de uma forma, acho que até bem vanguarda. Mas, o que vocês têm feito? Fala aí algum exemplo. Legal. Bom, a gente, para a MRS lá agora, né, inclusive, a gente tem buscado um mecanismo de garantir que a solda alimotérmica, a gente garantir e evidenciar que ela seja entregue na qualidade que ele precisa. Então, a gente tem uma parceria hoje com uma empresa que ela está tentando bolar uma solução onde que a gente vai mapear toda essa etapa de uma forma digital, de uma forma tecnológica, e compartilhar essa informação com o cliente, né, para que ele tenha todos esses dados em mão. Então, um projeto piloto lá embrionário, mas eu acho que pode trazer uma grande... pode gerar valor, né? Pode me trazer menos problema na hora que realmente eu tenho que falar assim, cara, eu fiz bem feito, e para ele realmente também ter um relatório, ter algo que vai mostrar isso. Os testes iniciam quando? Aqueles já rolando uma cobrança aqui, ó, de cliente e fornecedor. Em breve. Ô, Flaviane, como é que foi no segmento de manutenção de via, né? Como é que foi essa evolução tecnológica, né? A evolução da tecnologia que você viu ao longo dos anos, né? E assim, como é que as equipes se adaptaram a esses novos processos? Ou vêm se adaptando, eu não sei, né? Eu acho que vem se adaptando, né? Porque, como todo mundo sabe, tecnologia ela vai mudando todos os dias. Ela não é uma constância, né? Ela é algo que vai acontecendo, ela é muito dinâmica, né? E assim, a gente enfrentou grandes dificuldades no início. Eu acho que hoje talvez a gente esteja mais adaptado, mas ainda assim tem essa questão que todo mundo menciona de uma parte que ainda resiste a algumas mudanças tecnológicas, porque muitas das vezes não domina. Então, acho que um dos formatos que a gente encontrou para mitigar isso foi dar às pessoas subsídios, conhecimentos, para que elas realmente abraçassem a tecnologia melhor. É a capacitação. Acho que a capacitação é o caminho mais curto para que você possa fazer com que tenha essa passagem, né, de tecnologia, de mudança de formas de executar. E realmente os processos estão todos digitais na manutenção de via? Está exigindo isso dos técnicos ali? Tá caminhando para isso, né? Hoje a gente tem grande parte da nossa predição é através de maquinário, né? Você tem máquinas que passam pela ferrovia e vão fazendo toda a coleta de como que está a qualidade da via. E a gente trabalha em cima desses dados para montar o nosso plano de manutenção, né? E os nossos técnicos hoje utilizam desses dados, inclusive no processo de priorização do que fazer, quando fazer, como fazer, né? Então, assim, a tecnologia ela vem realmente trazer para a gente um arcabouço de possibilidades e de otimização. E que quando a gente passa o conhecimento para as pessoas, e por isso que a gente fala muito de capacitar, você faz com que essa pessoa aprenda e goste daquilo, e aí quando ela gosta é muito mais fácil da gente fazer as coisas acontecerem. Verdade. E Roberto, você cuida de toda a estrutura praticamente do metrô BH, né? Eu tenho uma colinha aqui. É a manutenção de material, além da via, a manutenção de material rodante, sistemas elétricos, sinalização e edificações do metrô BH. Só isso, né, Roberto? Só isso que está no escopo dele. E aí, mas a equipe é boa. Então, mas em quais dessas áreas é mais desafiador encontrar mão de obra? Só antes da tua pergunta, complementando a fala Encontrar e manter, né? Dos colegas, eu acho que a tecnologia ela ajuda muito também da gente sair de um conhecimento tácito, né, que é o caderninho daquela pessoa que está ali há 15, 20 anos trabalhando, e que quando ela sai da empresa, por qualquer motivo, por aposentadoria ou por um outro desafio pessoal, esse conhecimento tácito ele não fica retido na empresa, né? E a tecnologia ela ajuda muito a reter esse conhecimento para que isso se perpetue para as novas gerações. Né? Então, isso para mim é um dos grandes desafios, que é a gente colocar procedimentos, colocar as instrumentações, ou seja, fazer com que esse caderninho que está no bolso, ele
vire um procedimento da companhia, ele vire uma regra formal da companhia e saia do tácito, né? Eu acho que esse é um desafio muito grande, né? Verdade. Voltando à tua pergunta, né? Na ferrovia de passageiro, a gente tem uma complexidade muito grande em material rodante, né? Pela questão principalmente de truques de sistema primário, secundário, né? Que é muito mais complexo do que o truque de um trem de carga, por exemplo. E na via permanente, ela é muito semelhante, né, aos outros, a parte de carga. Então, ali a gente tem também um desafio grande disso tudo que a gente conversou, né? A gente conseguir se adaptar a essas novas tecnologias, fazer com que a nossa equipe não seja refratária, né, e que não veja a tecnologia como uma ameaça, mas sim como um complemento, né, à informação e à carreira, enfim, né, e a gente consiga utilizar isso para cada vez mais sair do tácito. Eu acho que esse é o grande desafio que eu vejo, né? E a via permanente, obviamente, ela exige um grau de capacidade técnica muito grande e, como a Flaviane falou, um grau também de engajamento e envolvimento muito grande, né? A via permanente não é fácil, ela nos requer uma disponibilidade muito grande, né? De sábado, domingo, Natal, Ano Novo, feriado, aniversário do marido, da esposa, do filho, madrugada. Então, realmente, se a pessoa não tem um engajamento muito grande com o projeto, ela não aguenta essa fase inicial, né? E aí essa rotatividade, esse turnover aí na via permanente, ele é muito complicado para a gente conseguir equilibrar, né? Sim. Mas o bacana também, Roberto, é que ao mesmo tempo, assim, tudo isso existe, mas a sociedade, as empresas e nós evoluímos muito também na geração de mais qualidade de trabalho para essas pessoas, né? Dúvida, sem dúvida. A estrutura que hoje é disponibilizada, né? Assim, toda a preocupação com também essa qualidade de vida, com essa questão que, né? Que hoje isso é latente, isso existe realmente em qualquer ambiente que você vai hoje da ferrovia. Isso, por um outro lado, vem trazendo assim, vem conseguindo trazer ou manter. Eu vou trazer um exemplo muito rápido aqui sobre isso aí, né? Até que envolve tecnologia e mecanização. Eu estava numa obra fazendo uma conversa com o pessoal grande, estava o cliente lá também junto, fazendo uma conversa e levantou a mão um funcionário para falar. Eu falei assim, meu Deus do céu, o que você vai falar? O cliente lá, todo mundo lá. Aí o cara falou assim, olha, eu trabalhei na Prumo há um tempo atrás e fiquei um tempo fora do mercado da ferrovia, mas precisei voltar. No dia que eu fui voltar, na noite anterior, eu quase não dormi de medo, só de pensar na atividade ferroviária que eu ia fazer. Bom, fui trabalhar. Hoje, assim, eu falo que foi uma decisão muito acertada que eu fiz na minha vida, pelo tanto que evoluiu. Assim, na mecanização, na tecnologia, na qualidade que hoje é dada para esse funcionário, né? Na preocupação com a saúde, com a segurança, com o bem-estar. Ou seja, hoje isso, a gente consegue trazer isso para ele, né? E ele falou assim, pô, hoje está uma maravilha, né? Assim, perto do que era. Então, assim, tem esse viés também que é muito diferente. O próprio perfil mudou, né? O bom encarregado de 20 anos atrás tinha um perfil totalmente diferente do bom encarregado de hoje. Né? Que tem que pensar em produtividade, em segurança, né? Em qualidade dos funcionários dele, de tu ter uma jornada de trabalho. E ter uma liderança por autoridade, né? E não uma liderança ditatorial, de faz porque eu estou mandando, né? Mas ter o grupo dele na mão. E isso mudou muito o mindset deles, né? Isso foi uma evolução muito importante. Uma evolução, né? Foi uma evolução, com certeza. Condições de trabalho nem falar, né? Que isso aí mudou. E que no final é necessário mesmo, porque senão a gente não conseguiria. Considerando a nossa geração agora, nós não essa geração aí ela não admite. Mesmo com isso ainda é um desafio. Mesmo com isso ainda tem que fazer mais coisa, né? Tem mais coisa aí para fazer. Ô, Flaviane, você está num setor que é muito masculinizado, técnico, né? E o setor ferroviário também sempre teve essa imagem, né? De ser muito técnico e masculinizado, a via permanente ainda mais, né? Como é transformar esse cenário e atrair novos perfis para a via permanente? Eu acho que passa principalmente por você mudar o ambiente de trabalho, né? Ser um ambiente que realmente acolha a diversidade, né? Então, eu me recordo quando eu entrei na empresa, você não tinha banheiro feminino e masculino, você tinha banheiro.
né? verdade. Quando tinha banheiro. Quando Sim. tinha. Quando É tinha. porque só tinha. Quando você entrou, você era a única mulher, eu acho, né? E hoje não, hoje a gente tem estrutura para que possa realmente suportar e fazer com que ele seja um ambiente acolhedor. A mulher vai ficar onde é um ambiente acolhedor, né? Eu acho que o passo que a gente precisa dar agora é abraçar outra parte da diversidade, principalmente as relacionadas à mobilidade, porque nós temos dificuldade, né? A via permanente, a manutenção de malha, ela é uma manutenção muito robusta, muito pesada e que ainda exige muito da força bruta. Então, a gente precisa, talvez, quebrar essas barreiras e aí eu acho que é a tecnologia que vai ajudar a gente a evoluir. Verdade. A história da... Posso só completando? Pode. A história dela é muito inspiradora, né? Do começo até, total, né, é a da ferroviária carreira padrão. como um todo. Sem dúvida. E assim, isso foi muito legal. Falando sobre um assunto similar, a gente é puxado pela necessidade de mão de obra. A gente viu que a gente precisava de fazer alguma coisa. E a gente percebeu que na região que a gente estava, numa cidade que a gente trabalhava, tinha uma carência de mão de obra para mulheres. Na cidade, eu falei assim, nós precisamos de tentar trabalhar isso. E daí nasceu um projeto super legal na Prum que chama Agora Que São Elas. Nós fizemos uma parceria com uma ONG da região que tinha esse propósito, destinar emprego para mulheres. E a gente percebeu que naquela cidade as mulheres acordavam de madrugada, iam para São Paulo para serem diaristas, assim, mais comum, voltavam novamente de madrugada, assim, à noite, para depois fazerem as atividades de casa delas e para, né, dormir, enfim, começar esse ciclo que era muito penoso. Então a gente trouxe essa ONG para dentro, fez uma parceria, criou, mapeou quem eram essas mulheres através de cine, essas coisas, criou um programa de captar e de entender o que era a dificuldade, trouxe elas para a Prum, nós as treinamos, as capacitamos e começamos a fazer, isso deu muito certo, né, voltada para mão de obra operacional lá mesmo, na ferrovia? lá Construindo na ferrovia. Construindo ferrovia. Então hoje nós temos assim 60 exemplos que deram certo, pouquíssimas mulheres que abandonaram a ferrovia depois disso. Nós já fizemos mecânicas, operadoras de máquina leve, conservadores de ferrovia que tem menos, mas funciona. Ou seja, assim, e como elas têm uma característica e competência diferente, né? Se dão muito bem com equipamentos, se dão muito bem com máquinas, assim, são muito, né, tem características. Isso foi um projeto assim que a gente trata ele com muito carinho, que a gente explodiu isso para outros lugares, vem dando certo, né? Que legal. Muito bacana. E a diversidade é importante, né, para o negócio. Como é que é no metrô BH? Queria saber como é que é lá, como é que isso vem sendo tratado. A gente procura também criar programas, né, para ter esse incentivo. A gente tem, por exemplo, na nossa oficina de material rodante, a gente tem uma presença feminina muito grande em áreas técnicas, né, chão de fábrica mesmo, fazendo manutenção de truque, né, fazendo lá processos básicos, coisa que há 26 anos atrás era muito mais difícil do que hoje. Mas isso é contratação nova ou já era da CBTU que vocês... Tem tanto da CBTU como nova. Tá. A gente procura hoje incentivar cada vez mais, como esse plano que o Fernando comentou aí da Prumo, e a gente vê que realmente o engajamento é muito grande, né, e os resultados, né, são muito bem mensurados e muito bem apresentados aí dessa força de trabalho quando a gente consegue viabilizar, né? Eu acho que a Flaviana, ela realmente foi uma desbravadora. Eu sou dessa geração também, de 26 anos atrás, e a gente pensar numa guria, que nem diz lá no Sul, né? Numa guria, entrar naquela época, numa área técnica, de via permanente, e ter uma carreira longeva como essa, realmente... Uma inspiração mesmo. Era um desafio muito maior do que hoje ainda né? Mas era muito maior. Não, Por exemplo, naquela época, não existia maquinista mulher em trem. Hoje a gente até vê muito, né? Vê hoje bastante, já tem, não tinha banheiro em locomotiva, não tinha banheiro em alojamento, né? Hoje em dia tem. Hoje em dia, por exemplo, lá no metrô BH tem uma quantidade de condutoras mulheres muito grande, né? E as melhores conduções, os melhores desempenhos são do lado feminino, né? São das mulheres, né? Então, realmente, eu acho que hoje é uma realidade e espero que cresça ainda mais isso aí, porque os resultados são muito bons, né? Que bom. A MRS aposta muito nisso, né? A gente tem lá o Elas na Ferrovia. A MRS tem muito. Tem aumentado na via? Cada vez mais aumentado, programas voltados para estar mesmo abarcando a
a mão de obra feminina, desenvolvendo, capacitando as meninas, né? Então hoje a gente tem lá eletricista, tem mantenedoras, né? Tem especialistas ferroviárias já com alto conhecimento técnico de manutenção de via permanente, né? Tudo isso, graças a Deus, com essa evolução. E assim, né, puxando sardinha pra gente, a gente faz a coisa bem feitinha, né? Eu vejo isso muito orgânico lá, né? Assim, as pessoas tendo essa carreira como você teve, assim, inclusive na área gerencial, né? Você vê muitas mulheres, né, seguindo, né, tendo muitas posições gerenciais, que também é algo que, né, na ferrovia também é difícil, mas de uma forma muito orgânica, nascendo lá, não vindo de fora, né? Assim, muito legal. Verdade, isso a gente vê muito na MRS. Nós temos uma engenheira que ela veio de CBTU, tem 15 anos de empresa, né? E hoje ela é líder do processo de aquisição e comissionamento dos trens chineses que a gente adquiriu, né? O metrô BH está renovando a frota, são 24 trens novos, o primeiro chega agora em dezembro desse ano. E essa engenheira está indo para a China, ficou lá 60 dias na China, ela está tocando o processo, o projeto, né? E é um projeto complexo aí que imagina que é comissionar um trem novo, né? De passageiro, né? Então é um exemplo também de uma pessoa que se destacou de uma área técnica quebrando paradigmas, né? Sim, que legal. E aí, falando em viagens, você foi para a Índia, né? Há pouco tempo, inspecionar uma máquina da Placer que vai vir, né? Que vai chegar, eu acho que no final do ano, né? Como é que foi essa viagem? Como é que foi essa experiência lá, né? E, enfim, o que você absorveu desse momento? Eu vou te dizer que quando nós compramos a Placer, né, a socadora, e nos foi repassado que ela seria montada na Índia, nos causou uma certa apreensão. Ah, é? Né? Por quê? Porque a gente, né, sabe da qualidade da Placer, a gente está tantos anos aí na ferrovia, sabe do nível de produto que a gente está adquirindo, mas Índia, por que Índia, né? Por que não fazer lá na África, ou lá na Áustria, ou lá né? E foi uma grata surpresa, né, o que nós encontramos lá na inspeção de fábrica que nós fizemos junto com o Poder Concedente, inclusive lá de Minas Gerais, que é um item contratual. Né? Tá. Encontramos uma fábrica excepcional, né, em termos de qualidade, controle de qualidade, de SGI, né, de Kaizen, de metodologia, sistema Lean, Toyota. Então, realmente foi uma surpresa muito legal, assim, do nível que a gente viu lá. É, né? Uma referência lá. É uma referência, realmente. Mas em termos de processos e pessoas, você pôde observar alguma coisa que você poderia trazer para cá, alguma inspiração, assim? Assim, o que eu vi lá, e a gente até fez alguns cases, né, para tentar trazer aqui para a nossa realidade, o primeiro é uma modelagem de qualidade muito grande, onde tu tem uma gestão à vista muito forte em todas as seções da fábrica, né? Um mapeamento de processo muito grande, né? Onde cada célula lá de trabalho, a pessoa ela sabe o que ela tem que fazer, principalmente o que ela não deve fazer. Isso é uma coisa que me chamou atenção. Tu tem exemplos, né, que são colocados, né, impressos mesmo, em totens, em gestão à vista, de isso é certo e isso não é certo, então faz o certo, né? E aí tu vê assim, um nível de qualidade absurdo, assim, né? E sobre a máquina que vai chegar, como é que ela vai impactar aí o trabalho de manutenção, e a equipe de BH está preparada para operar essa máquina? Como é que vocês estão fazendo? A expectativa é muito grande. Se não tiver, a gente pode ajudar. Deixa eu conversar contigo depois da entrevista. Não, a gente tem uma expectativa muito grande. A máquina ela já está em linhas de teste lá na fábrica, já está concluída, né? São 3 semanas para fazer toda a calibração e os testes de linha. E a expectativa no início de maio agora, ela embarcar no porto de Mumbai para vir para o Porto de Santos, né? São 60 dias mais ou menos de deslocamento, mais 30 dias para subir para Belo Horizonte, né? Então, final de agosto, a máquina deve estar lá nas nossas instalações. A Placer vai fazer o comissionamento, são 3 meses. Então não é final do ano, é meio do ano, né? É agosto, né? Acho que final de agosto, mais tardar. A gente vai ter 3 meses de comissionamento pela Placer do Brasil, né? Onde nós vamos pegar os nossos operadores, mais uma equipe que nós estamos contratando, né? Porque nós já temos uma máquina, uma socadora alinhadora Placer, e essa que a gente está comprando é de AMVs, né? Que nós não tínhamos. Então, o resultado vai ser muito importante para a Metrô BH, porque hoje a gente faz todo o nivelamento de AMVs de forma manual, né?
e a gente vai passar a fazer ele de forma mecanizada, o que dá uma qualidade muito melhor, maior. né, uma produtividade muito maior, o ciclo vai reduzir bastante. Então o impacto vai ser enorme. O impacto vai ser enorme aí na disponibilidade e confiabilidade da via, né? Sim, sim. E aí, mudando um pouquinho de assunto, Fernando, a Rumo, a Prumo tem feito, tem feito parcerias, né, formando consórcios para atuar num modelo parecido com o que a gente conhece de full service. Isso. Né? E aí eu quero saber se existe a intenção de firmar mais contratos desse tipo, como é que vocês estão trabalhando isso, né? Eu acho que é um modelo que tem... É um modelo que funciona, parece que em muitos lugares no mundo funciona... Não funciona sempre. Eu acho que não funciona sempre. Eu acho que não é a bala de prata, não é assim... isso não será exclusivo. Mas ele funciona para algumas demandas, sabe? A gente fez uma parceria recente que deu muito certo. E a gente tem buscado, inclusive tem conversas em andamento, para que a gente... faça mais isso, né? Existe e quando é que isso acho que está apto para acontecer? Eu acho que quando mudam-se os problemas, né? São problemas distintos de áreas diferentes do cliente, né? São problemas que apesar de diferente, em algum momento eles se comunicam, eles são comuns, né? Então eles acontecem talvez no mesmo tempo, com alguma exigência, e aí você de certa forma, você consegue juntar forças, juntar especialidades, né? Gente que é muito bom numa coisa, gente que também é muito bom em outra, e de uma forma única, né? Consolidada, você consegue resolver aquilo que está sendo proposto. Então, assim, isso já, se a gente fosse pegar aqui, talvez alguns anos atrás, você não enxergava isso no Brasil, e agora isso já vem acontecendo. Eu acho que os resultados estão sendo positivos, acho que é uma tendência que vai crescer um pouco mais, mas não serve para tudo, né? Acho que tem que olhar as coisas que funcionam e esse casamento tem que dar certo, né? Eu acho que as duas partes têm que agregar para essa parceria e no final você tem que resolver aquele problema do cliente também, não tem que ser um negócio exclusivo para se juntar e para resolver, né? E para ter mais projetos, para ter mais trabalho. Você tem que estar, né, junto para, falando assim, ó, juntando a gente vai entregar o melhor que a gente pode. Então, acho que é por aí. Entendi. Legal. O Flaviane, você atuava na linha do centro, agora você atua na Ferrovia do Aço, que é a parte mais pesada, né, de volume de carga transportada. Tem uma diferença aí nas equipes e no processo de manutenção de via? Tem uma enorme diferença, né? Porque acho que o primeiro ponto é tudo que acontece de uma forma mais cadenciada num trecho, no outro é acelerado. O peso, a carga faz com que tudo e qualquer problema acelere. Então, o seu time de atuação num corredor de alta produção, ele precisa ser mais rápido, ele precisa ser mais assertivo. Daí a importância que a gente falou das tecnologias, né? Porque as tecnologias vão nos ajudar nessa predição e nessa antecipação, né? As pessoas precisam ser mais elétricas, vamos dizer assim, né? Porque o time ali é diferente, a cobrança ali é diferente, a pressão ali é diferente, né? Como fornecedor, eu te falo, a Flaviane é bem elétrica, viu? Não parece, ela está disfarçando muito bem. Obrigada. Mas os times, as janelas de manutenção são menores, é o coração da MRS, a Ferrovia do Aço, né? Então, é tudo muito mais... Não que o conhecimento que se necessita em outros, né, corredores seja diferente. Não, eu acho que o conhecimento sempre vai ser o conhecimento de via, seja aqui, seja em qualquer outra ferrovia, o conhecimento é único. Mas o tempo de atuação, o tempo de resposta, ele precisa ser mais rápido na Ferrovia do Aço. Sim, né? Entendi. Aí exige outras características ali da equipe, exige né? uma resiliência enorme. Eu acho que mais habilidades emocionais e pessoais do que efetivamente habilidades e competências técnicas. Eu acho que essa é a diferença dos dois corredores. Legal. Roberto, o metrô BH ele está passando por uma expansão, né? Construção da linha 2 e extensão da linha 1. Tem uma previsão de novas aquisições de material rodante para atender material rodante não, desculpa, de equipamentos de manutenção de via para atender essa demanda, né, que vai crescer aí de
mais passageiros e também mais manutenção, mais trens ali? Nós fizemos uma aquisição muito grande agora do início da concessão. Estamos com muitos equipamentos que estão para serem entregues até o final do ano. Temos uma esmerilhadora que está vindo da Suíça, temos a socadora que está vindo lá da Índia, temos vários veículos rodoferroviários, caminhões de linha, alto de linha, além dos trens, obviamente, né, estamos renovando a frota, trens aí de 40 anos para trens novos, né, máquinas leves também, a gente renovou todo o parque, né, renovamos também a parte da nossa oficina de material rodante, torno, prensa, torno vertical, torno horizontal, né, então houve investimento muito grande agora no início da concessão, que esse investimento ainda vai se estender por mais 6 meses, talvez um ano, para as entregas acontecerem, né? E aí, sim, com esse dimensionamento, a gente entende que, com a demanda atual, mais a projeção de demanda futura, a gente consegue absorver a manutenção com essa renovação toda que foi frota. Foi Porque vocês realizada, ainda herdaram a frota da CBTU, que eu imagino que ainda opere, Sim, né? Que, sim. né, esses equipamentos eles operam há décadas, né? Sim, Assim. por 40 anos, né? Sim. Fernando, você um dia falou que a Prumo, quando ela se instala em algum lugar, ela quer permanecer ali o maior tempo possível, né? E aí eu te pergunto qual o desafio que existe aí na estruturação de uma equipe robusta de forças de trabalho, né, nesses locais, né? Como é que vocês... qual é a estratégia de vocês para isso? Então, assim, você desbravar ou você ir para um lugar novo, ele demanda muita energia, muito recurso, muito investimento, né? Então, assim, você começar um projeto em um lugar novo, ele é diferente de você estar ali e conseguir outros projetos. Então, assim, de fato, a gente faz um esforço muito grande para quando a gente vai para um lugar novo, ali a gente permanecer. E por que disso, né? Existe também uma parte que é uma consequência de você estar ali, que reflete muito na mão de obra, né? Você vai criando, primeiro, intimidade com a sociedade aí que está ali, né? A sociedade vai te conhecendo, você vai conhecendo a sociedade, você vai se mostrando se você é uma empresa séria ou se não é. As pessoas, você começa a consumir daquela comunidade, né? E também a demandar. E naturalmente isso vem favorecendo para que você tenha mais mão de obra daquele local, né, e para que você retenha aquela mão de obra, né. Não é sempre que a gente consegue, na verdade é difícil você conseguir mão de obra sempre do local que você está, você tem ainda que mover algumas pessoas, mas quando você consegue fazer isso, você cria um ambiente totalmente favorável, né, quando você está ali bastante tempo, para dar para aquelas pessoas que são dali planejamento, confiança, futuro, né? Então aquela pessoa que está ali, ela passa a acreditar em você, ela atende algumas demandas que a gente discutiu agora há pouco, que é dessa geração, ela está em casa, ela está próxima, né? Então assim, ela consegue construir ou continuar a vida dela, então ela valoriza muito aquilo dali. Então, assim, tem todo um impacto positivo quando você está ali né, há mais tempo, que ele é difícil de você quantificar, mas é fácil de você qualificar. Assim, né, você vê que ele existe, você vê que ele acontece, né, então acho que é por isso que a gente faz muito esforço para quando a gente vai para um lugar, permanecer ali, né, porque tem um monte de benefícios que a gente consegue captar por isso. Né? Acaba que é uma função social mesmo da empresa, tem muito né? isso, cara. Porque você acaba fomentando toda a região. Sim. Gente, a gente está chegando no final do nosso bate-papo, foi ótimo, obrigada pela presença de vocês, gostei bastante. E assim... Bem nervoso aqui, mas legal. Não, vocês assim. foram Nossa, ótimos. Foi menos nervoso do que se imaginava. Sempre é. Eu ainda não me acostumei, ainda não me acostumei, não. Mas foi tranquilo, foi de boa. Mas foi bem. Obrigada. Todo mundo. Foi a melhor, viu, Tá certo. E aí eu peço para os convidados sempre, porque como o mote do nosso programa né, são os próximos 50 anos, a gente está falando sobre o futuro da ferrovia, a gente pegou temas que impactam, né, na ferrovia, que
devem ser trabalhados para esse futuro, né? E aí eu quero perguntar para vocês que futuro é esse que vocês imaginam para os próximos 50. Pode ser um desejo, pode ser uma forma de fazer negócio, pode ser uma tecnologia que ainda não exista, ou, assim, como vocês imaginam a ferrovia. Queria que vocês falassem. Quem quer começar? Você? Eu acho que até, seguindo aí o que o Fernando comentou, eu acho que o que eu vejo para o futuro da ferrovia é a sustentabilidade, né? E a gente pensar num modal, numa ferrovia sustentável para os stakeholders, né? E a gente está falando aí de sociedade, de geração de emprego, de meio ambiente, né? Uma função social muito importante, tanto a carga quanto o passageiro, né? Nós que somos da velha guarda aí, né? Falar em sustentabilidade há 20 anos atrás era uma palavra Ninguém do outro conhecia, mundo, né? nem existia, né? E hoje eu acho que já está falando muito nisso, né? A alta liderança das empresas já estão investindo esforços nisso e recursos nisso, né? E as empresas que têm crescido mais e têm se destacando mais, elas têm um foco muito grande no ESG, né? E eu acho que a sustentabilidade, no meu ponto de vista, é o grande rumo que a gente tem que ter, né? Tornar a empresa sustentável para o nosso trabalhador, para o nosso colaborador, para o acionista que está investindo dinheiro no negócio, para a sociedade em volta que está gerando emprego. Eu não estou poluindo um rio, eu não estou gerando resíduo, eu tenho uma preocupação em tratar isso, né? Então eu acho que esse é o grande futuro aí da ferrovia. Claro que muita coisa vem junto, né? Mas eu acho que se a gente se tornar sustentável, eu acho que a gente tem grandes chances de chegar nesses 50 anos aí, Sim. crescendo aí como ferrovia no Brasil. E com o né? planeta, né, existindo. E com o planeta, obviamente, né? Esse E quem quer falar agora? Pode ir, Fernando. Eu acho que, completando, concordo 100% com o Roberto. Eu acho que não vamos ter futuro de ferrovia sem capacitação da mão de obra. E, assim, isso é fato. Assim, cada vez mais essa responsabilidade veio para as companhias. Sabe? Não existe esse produto, né, de treinamento pronto. A demanda ela é crescente, eu acredito. Então, cada vez mais vão precisar. As competências vêm mudando. Né? Então, o Roberto comentou assim, você tem que, né, as pessoas, os nossos líderes encarregados, hoje você treina eles soft skills, né, comportamento, né, umas coisas que não era comum antes. Né? Você tem que ter isso hoje, tem que treinar a tecnologia. Então, eu acredito muito num futuro com muito treinamento e desenvolvimento e capacitação, com muita segurança. Eu acho que é algo que é fundamental, é a única porta de entrada e a primeira de saída de qualquer projeto ferroviário hoje, é a segurança. Então, assim, a saúde e segurança dos profissionais. E somado a isso, eu acho que a tecnologia. Hoje a gente tem muito dado, muita informação, todo mundo tem muito dado, muita informação. Então, eu acho que cada vez mais isso vai ser compartilhado entre fornecedor e cliente, né? Nós vamos trabalhar praticamente com a mesma informação, né? E isso vai ser muito claro, muito transparente, né? Então isso vai ficar, eu acredito que isso vai ficar mais claro, mais fácil, talvez mais claro, da gente tomar decisões, da gente fazer parcerias, né? Ou não, porque tudo ali vai estar posto, tudo ali vai estar muito fácil, de muito fácil acesso. E Flaviane, como Acho que complementando a ideia de vocês, eu acho que é ter uma ferrovia mais plural, né? Uma ferrovia com mais diversidade, né? Onde a gente consiga aí dar cada vez mais abertura para que a pluralidade possa realmente fazer parte da ferrovia, porque eu acho que isso vai trazer uma riqueza inigualável, vai trazer o crescimento sustentável que a gente tanto precisa e que a gente quer para o nosso país, né? Eu acho que a ferrovia ela é um grande caminho para o crescimento do Brasil, né? E se a gente puder ser plural, com certeza isso vai trazer para a gente um motivo de orgulho. Legal. Legal, gente. Obrigada pela presença de vocês. Quero agradecer muito. E a gente já está finalizando mesmo. Obrigada. Nós que agradecemos. Obrigada. Até mais. Até a próxima. Até os próximos 50. Até os próximos 50. Isso aí.